o professor Sérgio, para que venha aqui. Esse tema de tarde, vocês veem que é um pouco diferente do da manhã. Agora, de tarde, o professor Dr. Sérgio vai falar sobre esse tema, e em seguida, o Dr. Carlos Quadros, que é um ginecologista gaúcho, vai falar sobre o câncer de colo de útero no Rio Grande do Sul. Com vocês, Dr. Sérgio. Obrigado, gente. Mais uma vez a gente pôde estar presente aqui no Rio Grande do Sul. E eu não sei se eu trouxe a chuva comigo ou se eu vou levá-la de volta para São Paulo, né? Nós temos tido... Uma hora não tem água nenhuma, uma hora tem água demais, né? Coisa incrível. Acho que parabéns para quem está organizando, né? E parabéns para vocês que estão realizando uma coisa que seria o desejo nosso de fazer dentro da área da esfera pública, isso, né? Felizmente tem uma estrutura privada se antecipando, né, numa atitude que a gente vem lutando e batalhando faz tempo, né, no sentido de tentar melhorar um pouco essa situação do câncer do colo no país. E eu já estou discutindo isso e brigando com muitos colegas, já fazem aí, sei lá, 15, 20 anos, e as coisas continuam parecendo que estão na mesma, né? Então, muito interessante isso que vocês tomaram essa atitude de fazer, e quem sabe a gente consiga com isso mobilizar um pouquinho melhor o poder público para olhar um pouquinho mais, né, mudar um pouquinho o paradigma que até hoje é utilizado nesse sentido aí de rastreamento do câncer do colo. Como é praxe, todos os eventos que a gente participa, nós temos que mostrar nossos eventuais conflitos de interesse, e acho que eu tenho a obrigação de fazer isso, e vocês que estão aí têm a obrigação de ouvir o que eu falei, filtrar e comprovar se aquilo que eu falei é verdade, né? Se eu não tenho um viés no que eu estou fazendo, porque eu sou patrocinado, porque eu tive estudo patrocinado por alguma empresa, que quer queira, quer não, se não fosse as empresas privadas também, né, nesse momento, muito da pesquisa nacional também não teria sido possível realizar. O que a gente tem que ter é seriedade e ética de publicar o que é bom e o que é ruim também em relação àquilo que a gente fez. E, aliás, é uma obrigação isso, né? Então, nós temos, né, participado aí como consultor, alguma assessoria para que a GEM hoje, antiga da IDINE, né, e fizemos aqui um dos primeiros trabalhos fazendo pesquisa de HPV por captura híbrida no mundo no parceiro masculino. Foi uma coisa que sempre nos incomodou. A mulher tem HPV, e o cara não tem nada, ele não tem nada. Então, nós fizemos peniscopia, biópsia, citologia, e aí fechamos mais ou menos esse ciclo com a pesquisa biomolecular através da captura, no parceiro masculino. E, para isso, a gente recebeu, né, não subvenção própria, mas assim, a DAIDINE do Brasil, na época, fez todos os testes para a gente, sem custo nenhum. Então, o que a gente vai falar um pouquinho aqui? Né? Um pouquinho mais da situação do câncer do colo no país. Né? E talvez aí, né, temos uma proposta de um modelo de rastreamento que já vem sendo muito debatido no mundo inteiro e que nós acreditamos tenha muito mais eficácia e eficiência no sentido de descobrir quem tem doença e quem não tem doença no nosso meio. Dar uma passadinha rápida do que é o HPV, do mecanismo de ação, história natural do câncer, né? Não sei se todo mundo aqui tem relação com isso dentro da plateia, vou tentar ser sucinto, superficial, né? Para que todo mundo possa entender um pouquinho do que nós estamos falando. Então, hoje, com os dados que nós temos, dados de literatura epidemiológica, todos os estudos, é inequívoca a participação desse vírus na gênese, né, do câncer do colo. Em outras áreas, tanto feminina como masculina, essa relação não é tão íntima, né? O lugar que mais se assemelha ao que acontece no colo do útero é a região anal e endoanal. Lá, talvez você tenha aí dados que mostram que a relação HPV e câncer chega aí a 85%, 90%, dependendo da população estudada e da técnica utilizada. Que isso a Renata sabe muito melhor do que eu, todas as técnicas de biologia molecular, né, os biólogos, graças a Deus, os biólogos moleculares vieram para nos ajudar, né, e a gente teve que voltar para o livro e tentar entender tudo de bioquímica de novo, que a gente odiava, né, porque isso aqui, na realidade, é tudo aquelas coisinhas que fazia lá de sequência de DNA e tal, e as técnicas melhoraram muito, e com isso a gente conseguiu recuperar, né, agentes ou DNA ou RNA de doenças que a gente não sabia o que tinha.
E nós conseguimos, quer dizer, partimos de técnicas que eram menos sensíveis às técnicas atuais que são muito sensíveis e nós detectamos o vírus em praticamente todo mundo que tem, né? Ou o DNA inteiro ou fragmentos desse DNA às custas dessa técnica. Então, esta participação é inequívoca, até prova em contrário, não existe câncer do colo do útero sem HPV. 99,6,7% dos casos de câncer do colo, nos estudos multicêntricos internacionais, né, conseguiu se recuperar algum fragmento de DNA do HPV nesses casos. E esse 0,4%, 0,3%, talvez eu não tenha conseguido recuperar, porque ou a célula, aquele clone de células doentes já não tinha mais o DNA viral, ou minha técnica não foi suficientemente sensível, o material não foi adequadamente selecionado para que eu pudesse recuperar isso. Então, é virtualmente responsável, né, o HPV é virtualmente responsável por 100% dos casos de câncer do colo. Para ter uma ideia do que acontece no mundo, esses dados são do Instituto Catalão de Oncologia, que está ligado ao IARC, né, um pessoal da Espanha, que trabalha com HPV a vida toda, né, são epidemiologistas, que têm vários estudos publicados, um trabalho muito bom, muito bonito, que tem dados do mundo inteiro. Né, eu vou mostrar os dados brasileiros, baseados nos registros de câncer do Globocan, que eles utilizam e fazem as estatísticas e as projeções para o mundo inteiro. Se você fui dar uma aula no Peru, cheguei lá, como é que eu vou falar do Peru se eu não sei nada do Peru? Vou falar de dados brasileiros? Fui procurar, eles têm lá os dados do Peru atualizados, como tem os brasileiros, etc. Né, vem falar no Rio Grande do Sul, a Renata já mostrou os dados do Rio Grande do Sul que a gente tem do INCA. Né? Não dá para falar de São Paulo aqui. Então, no mundo hoje, né, nós temos uma prevalência de DNA do HPV na mulher com citologia normal, né, em mais ou menos 10,5% das mulheres nessas faixas etárias aí, mais acima dos 25, 30 anos. África, você tem uma incidência maior, presença maior, prevalência maior de HPV. Nas Américas, provavelmente puxado pelos países desenvolvidos das Américas, porque se depender da América Central e Sul, provavelmente esses números aumentam. Já num início de trabalho aí já mostrou que acima dos 30 anos, se nós lembrarmos da curva de incidência, que ela faz o pico entre 20 e 24 e depois cai depois dos 30 anos, e depois dos 30 anos as curvas mundiais vão falar entre 8, 10, 11% de prevalência de HPV, nós já estamos falando de 15 aqui nas duas cidades que vocês estão levantando, com poucos casos. Então, vocês veem que provavelmente o Brasil aqui deve contribuir com uma fração importante nesse sentido. Europa 8,1 e Ásia, não sei se não tem, ou se não tem dados, né, suficientes aí para mostrar a real incidência. Então, aquilo que eu falei, quer dizer, mulheres com citologia normal e HPV, você tem, é lógico, nas mulheres mais jovens que iniciaram vida sexual, bastou iniciar a vida sexual, alguns anos depois ela vai se contaminar. E se eu pesquisar, eu vou encontrar. Por que 30 anos? Porque se eu fizer com 24, 15, eu vou encontrar dados aqui que pode chegar a 40% de presença de HPV, e essa mulher não tem doença. Então não adianta eu investir um recurso que não é pequeno para mulheres em que eu não vou ter o que fazer, porque aquilo vai, é transitória essa infecção. Ela vai se resolver, ela vai clarear aquela infecção por HPV, e eu vou acabar fazendo outros testes, encarecendo mais isso ainda, para ver que não tem doença, que é o que me interessa. É a doença precursora grave do câncer do colo, né, que é a lesão de alto grau, ou o câncer do colo, que eu quero fazer rastreamento e identificar na população, não nessa menina que não tem doença. Então, por isso esse corte aqui, a partir dos 30, 35 anos, onde eu começo a lidar com uma quantidade menor de pessoas com HPV. E como essa curva tem a ascendência aqui das lesões precursoras por volta dessa idade, 28, 30 anos, é onde eu vou identificar que quem tem esse vírus nessa ocasião vai coincidir com um número maior, que provavelmente eles vão encontrar, de doença nessa faixa etária. Porque aqui eu começo a ter o pico, né, a subida das lesões de alto grau e câncer. Começa por volta de 28, 30 anos, coincidindo. E mais, se nós sabemos hoje que a média, talvez, aí, em dados de pesquisa leiga, de revista, né, que você tem de inquéritos populacionais, que talvez a idade média de início de vida sexual no nosso meio seja 14 anos,
às vezes até menos em alguns países, 14, 15 anos, a mulher que chega aos 30 e tem HPV não adquiriu esse HPV ontem. Essa mulher, provavelmente, é muito mais fácil pensar que ela tem uma persistência de uma infecção por HPV do que uma infecção recente. E persistência é um dos principais fatores. Então, eu tenho dois fatores importantes aí. O HPV de alto risco, que é o que está sendo pesquisado, que é o que interessa, o de baixo risco não interessa, né? É o HPV de alto risco, persistentemente positivo. Essa mulher é de altíssimo risco. Por isso, essa faixa etária não é mágica isso. Isso foi obtido através das pesquisas e dos levantamentos, grandes levantamentos e estudos epidemiológicos no mundo todo. Então, o que acontece, né? O HPV de alto risco, nós temos mais ou menos 40 tipos que infectam a esfera genital, entre eles os baixo risco e os tipos de alto risco. Os tipos de alto risco são os que nos interessam, principalmente esses aqui, que talvez sejam os de altíssimo risco. E dentre esses, os 16 e o 18, que são muito importantes. Né? O 16, o mais frequente e o mais importante. O 18 tem uma importância aqui, embora menos frequente, ele tem uma importância muito grande nos casos de câncer do canal cervical, dos adenocarcinomas, que tem aumentado a sua incidência nos últimos anos. Então, este aqui é que nos interessa. Que vão ser responsáveis pelas lesões de baixo grau, alto grau e câncer da região anogenital, que nos interessa mais é isso aqui. Então, lá, o HPV entra através de uma microfissura, parece que essa é a teoria mais aceita mesmo, no epitélio de revestimento. Com isso, ele vai infectar a célula na camada basal, que é aquela célula totipotente, que tem capacidade de fazer célula glandular ou fazer célula escamosa, né, no tecido do epitélio de revestimento das mucosas e da pele da região genital. E dali, ele infectando essa célula, ele pode permanecer em latência por um tempo indefinido, até que eventualmente ele venha a se replicar, começar a se multiplicar, controlar o ciclo celular. Este é o grande problema. Estes vírus de alto risco, eles têm a capacidade de controlar o ciclo celular através daquelas proteínas. Ele tem porções do seu genoma que controlam aquelas proteínas que têm a ver com a replicação, com a morte celular, e acaba aquele epitélio se replicando, e aquilo lá é a fabriquinha dele. Ele precisa da fábrica funcionando 3 turnos por dia, né? E aquilo ininterruptamente produzindo cópia de DNA viral para ele ir fazendo os seus pares e infectando outras células e outras pessoas. Inteligentíssimo vírus. Inteligentíssimo. Ele pegou uma área que é tremendamente utilizada, né? Que não mata. É um acidente de percurso, a morte por câncer do colo, mas é exceção, né? A maioria não morre, tem uma infecção transitória e com isso ele dissemina para todo mundo. Né? Tem um comportamento sexual de risco associado e parece que no Brasil, infelizmente, né? Brasil, Colômbia, tem um comportamento masculino de maior risco, não sei se os outros mentiram, porque talvez isso seja igual no mundo inteiro. E acaba assim, nós fizemos tem um estudo, esse estudo que chegou dos 99,7, tem material brasileiro. Tem um colega epidemiologista da USP que pegou material da Escola Paulista, do Hospital das Clínicas da USP, do Hospital do Câncer em São Paulo, de 5 instituições, né, câncer do colo. E ele fazia um inquérito também, tinha uma entrevista com os casais. E pegou material já de câncer e pegou das mulheres sem câncer, né, com o grupo controle. Então, é um estudo caso-controle. Instituto Gesta. Pesquisa e diagnóstico em saúde.